Em 13 de junho, completaram-se 2 anos da decisão do STF que criminalizou a LGBTfobia no Brasil. Entretanto, segundo a pesquisa LGBTfobia no Brasil, barreiras para o reconhecimento institucional da criminalização, realizada pela ONG internacional All Out e coordenada pelo Instituto Matizes, a decisão do STF não saiu do papel. A reportagem é de Larissa Borer. No mês em que é celebrado o orgulho LGBT, casos de extrema violência contra a comunidade chocaram o país. Um jovem foi assassinado a tiros dentro de uma barbearia na Grande São Paulo e ninguém foi preso. No Recife, Roberta, uma mulher trans, teve 40% do seu corpo queimado por um adolescente. Esses casos não são isolados. De acordo com um relatório anual da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, no ano passado, ocorreram 175 assassinatos de pessoas trans, ou seja, uma morte a cada 2 dias. Esses dados vêm ao encontro de estudo recente da Organização Internacional All Out. Segundo o levantamento, mesmo após 2 anos do STF ter considerado LGBTfobia crime, na prática nada mudou. O estudo identifica 34 barreiras que ainda impedem o reconhecimento da criminalização da LGBTfobia no Brasil. De acordo com Leandro Ramos, diretor regional do All Out na América Latina, uma das principais barreiras que impedem o reconhecimento da decisão judicial é a violência institucional, quando as autoridades relativizam ou minimizam as denúncias de LGBTfobia. Se você é uma pessoa LGBT e sofreu uma violência motivada por LGBTfobia, você volta a sofrer violências ao tentar ter acesso à justiça, né? O processo de denúncia e todo o processo que se segue, ele tende a ser bastante difícil para pessoas LGBT. Essas violências, elas vão desde você chegar numa delegacia e a pessoa que te atende não ter nenhuma compreensão, né, do que se trata um crime motivado por LGBTfobia, até casos em que a pessoa que te atende tenta minimizar ou relativizar a sua denúncia, dizer não é bem isso, não era LGBTfobia, ou mesmo que ela entenda que era LGBTfobia e aceite fazer a denúncia, em alguns estados você não consegue nem refletir isso no boletim de ocorrência. Não tem um campo para você identificar a motivação LGBTfóbica de um crime. Esse conjunto de violências que as pessoas LGBT costumam sofrer na hora de tentar denunciar são uma das principais barreiras que a gente percebe. Elas tornam muito mais difícil o acesso à justiça para pessoas que foram vítimas de LGBTfobia. O estudo mostra também que há discrepância na presença de legislação estadual mesmo após a decisão do Supremo. Atualmente, em 14 estados brasileiros, não existe nenhuma lei específica para os crimes contra a comunidade LGBT. O diretor regional do All Out, Leandro Ramos, comenta que alguns estados resolveram impor leis após julgamento de 2019. Porém, este número ainda é pequeno. A situação do combate à LGBTfobia, ela muda muito de estado para estado, né? A gente já via isso antes da decisão do Supremo que criminalizou a LGBTfobia, quando a gente olhava que alguns estados ou alguns municípios tinham diferentes tipos de legislação combatendo a discriminação. Em alguns casos, especificamente a discriminação LGBTfóbica, em outros casos, discriminações de forma mais ampla. Essa diferença entre os estados, ela continua acontecendo depois da decisão do Supremo. A gente, a partir do levantamento feito na pesquisa, a gente percebe que vários estados, como Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, por exemplo, se movimentaram, criaram comitês de enfrentamento à LGBTfobia e outros estados tomaram outras medidas. Enquanto isso, alguns estados não fizeram absolutamente nada para se adaptar a essa nova realidade da criminalização da LGBTfobia. Então, essa discrepância entre um estado e o outro, ela persiste, mesmo depois da decisão do Supremo. Leonardo Alexandre, integrante do coletivo Intertravesti Gênero Chica Manicogo, da Universidade de São Paulo, analisa que medidas punitivistas não são a solução contra a LGBTfobia, pois só geram medo ao agressor de ser preso ou ter que pagar. Eu avalio os crimes contra a comunidade LGBT, né, como um problema estrutural. Por isso que a lei que foi feita, foi aprovada, está sendo aplicada e tal,
não resolve tanto quanto uma mudança de conceitos. Um sistema punitivista, sabe, daqueles que só tem punição, que tem castigo, isso e aquilo, ele gera medo às vezes e repreensão de algumas ações, mas ele não tem o ponto central da questão, que é o aprendizado. Então, as pessoas, elas pagam, são presas, etc., sofrem as consequências da lei por serem homofóbicas, mas muitas vezes elas não entendem o que é aquilo, por que homofobia é uma coisa ruim. A longo prazo não vai ter tantos resultados positivos pra gente, no caso. A sociedade tem diferentes maneiras de ajudar no combate à descriminalização da comunidade LGBT, explica Alberto Pires, do coletivo Juventude Negra Cara Preta, coletivo LGBT do Recife. Segundo Alberto, abrir mais vagas de emprego para a comunidade é uma das formas de contribuir. A sociedade pode ajudar no combate à LGBTfobia, né? Seja auxiliando a uma pessoa que esteja passando por qualquer tipo de constrangimento, né? Seja testemunhando a favor das pessoas LGBTs que estejam passando por qualquer tipo de opressão, seja contratando pessoas LGBTs para trabalharem, né? Principalmente pessoas trans e travestis. É importante que a gente possa ter os aliados, né? As pessoas cisgêneras, heteronormativas, que eles fiquem alinhados. Leandro Ramos, diretor regional do All Out na América Latina, aponta que não existe uma resposta simples para um problema complexo como a LGBTfobia. Porém, mais representatividade na política é também uma forma de ajudar a combater esse crime. A LGBTfobia é um fenômeno complexo e eu não acredito que haja uma solução simples para um problema que é complexo. A visibilidade talvez seja o ponto-chave aqui, que existam pessoas LGBT, que a gente fale sobre isso, né? Que as pessoas LGBT ocupem espaços, principalmente espaços na política. Eu acho que nesse sentido é muito positivo, né, o resultado que a gente teve nas nossas eleições mais recentes, onde a gente viu uma série de pessoas LGBT sendo eleitas e ocupando esses lugares que antes não eram acessíveis a essa população. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.